A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse vídeo visa responder a pergunta da irmã Adalgisa Dourado. Ela perguntou assim: irmão, o que você acha dos dízimos nos dias de hoje? Eu quero aproveitar então a pergunta da irmã e falar sobre a questão dos dízimos. Antes, eu vou rodar a vinheta aqui 5 segundos. Eu quero que você aproveite esse momento. Você que ainda não se inscreveu no canal, para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Então, irmãos, nós vamos entrar nesse tema. Agora eu quero aproveitar também para falar com você que tem dúvidas sobre algum tema bíblico. Você pode comentar aqui, dar uma sugestão que eu vou buscar o tema, me aprofundar no tema e fazer um vídeo para esclarecer sobre o tema que vocês pedirem. Talvez eu não consiga atender todos rápido, né? Mas à medida do possível eu vou atendendo. Então, irmãos, entrando no assunto do dízimo, eu observo que há um tempo atrás a gente ouvia muito se falar do dízimo, baseado em Malaquias 3:8. Aquele texto que fala que aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus. Mas com o passar do tempo, os pastores pararam um pouco de falar sobre o dízimo, pelo menos aqueles que eu acompanho e nas igrejas que eu participo. Não tenho visto muito falar sobre o dízimo mais. E o fato é que as pessoas começaram a ter dúvidas se realmente nós, nos dias de hoje, devemos dar o dízimo ou não. Porque é ensinado também, irmãos, que o dízimo é algo que foi determinado somente no Antigo Testamento, somente para os judeus. E que os dízimos eram recolhidos pelos levitas. Então, essas pessoas que pregam nesse sentido, eles acreditam que o dízimo deveria ser pago somente à tribo de Levi as demais tribos dos judeus naquela época. No entanto, eu quero mostrar para você na palavra de Deus, primeiramente, que o dízimo não foi estabelecido somente para a tribo de Levi. O dízimo ele já existia antes mesmo do povo de Israel surgir, antes mesmo de surgir o povo de Israel. Você pode perguntar, mas como você pode afirmar isso? Irmãos, quero abrir um parênteses aqui para dizer que tudo que eu vou falar aqui é base bíblica. Vou mostrar tudo com textos bíblicos. Eu não vou falar aqui algo da minha opinião, nem algo para satisfazer a opinião de alguém. Eu vou falar aquilo que a Bíblia diz. Porque eu aprendi, irmãos, que nós temos que estudar a Bíblia com o coração aberto para entender aquilo que realmente ela diz, não aquilo que nós queremos que ela diga. Entende, irmãos? Então eu sei que esse é um tema polêmico. Alguns pensam que devemos continuar a dar o dízimo, outros pensam que não, mas eu quero mostrar o que realmente a Bíblia diz. Então o primeiro texto que eu quero citar para vocês está em Gênesis capítulo 14 e verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então esse é um ponto. Nós não podemos afirmar que o dízimo foi instituído para os levitas. Eu vou explicar um pouco melhor essa questão, irmãos. Essa questão do dízimo ser pago aos levitas está em Números, no capítulo 18, verso 21. Você pode conferir lá, Números 18, 21. É o Senhor dando ordem para que as tribos de Israel dessem o dízimo aos levitas. Mas por quê? Eu vou explicar melhor. Os irmãos sabem que quando o povo de Israel tomou posse das terras, da terra prometida, eles eram 12 tribos.
os 12 filhos de Israel, que também era Jacó, antes teve seu nome trocado. Jacó era neto de Abraão. Logo, guardem isso, logo Levi era bisneto de Abraão. Então, das 12 tribos, na verdade, já não era mais Levi e nem os filhos de Abraão, ou seja, nem os filhos de Jacó que tomaram posse. Eram os descendentes deles, né? Que a Bíblia chama de filhos, mas eram os descendentes deles, porque eles mesmos morreram antes de tomar posse da terra. Então, os descendentes das outras tribos tinham que pagar os dízimos para os descendentes de Levi. Por quê? Porque os descendentes de Levi, ou a tribo dos levitas, é que era responsável pela parte espiritual, pela parte religiosa, digamos assim. Eram eles que cuidavam do tabernáculo, eram eles que cuidavam da Arca da Aliança, era deles que vinha o sacerdote Arão, e depois os seus filhos foi seguindo aquela ordem. Então esse é um ponto. Os levitas recebiam os dízimos, mas o dízimo, que eu quero dizer para vocês, é que o dízimo não foi instituído especificamente para eles. Pensa comigo, quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, Abraão nem tinha filho, tampouco os seus netos, seus bisnetos. Então nós não podemos de maneira alguma afirmar que o dízimo foi instituído para os levitas. O dízimo já existia muito antes, né? Tanto é que Abraão já sabia dessa necessidade de entregar o dízimo para o sacerdote Melquisedeque. Então essa é uma parte. Um outro ponto importante, irmãos, que nós precisamos destacar aqui é que o dízimo, naquele tempo, era entregue em mercadorias, né, em produtos produzidos na terra. Por isso, muitas pessoas dizem hoje que o dízimo não é em dinheiro. Mas, irmãos, isso é uma infantilidade tremenda dizer isso. Porque naquele tempo, realmente não existia dinheiro. Então, o que eles faziam, o negócio que eles faziam entre si, era com a produção. Então, como que eles iam levar um dinheiro se o que eles movimentavam era o produto da terra? Mas nós temos que trazer para a nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje, nós trabalhamos com dinheiro. Então, tudo é comprado no mercado. E agora imagine, irmãos, se nós formos levar o nosso dízimo, o fruto da nossa produção, se nem todo mundo trabalha produzindo na terra mais hoje. Então esse é um segundo ponto importante. Um terceiro ponto também que eu quero destacar com vocês é a questão do Novo Testamento. Essa é a parte mais importante, porque muito se questiona que o dízimo não é tratado no Novo Testamento. Mas será que realmente não é? Eu quero mostrar aqui um texto bíblico para vocês. Antes de entrar nesse texto, que para mim é considerado o texto-chave, eu quero ler também com vocês Mateus 23, 23, que é um verso muito conhecido, eu creio que você já conhece, mas eu quero ler, né, só para termos de embasar aqui este estudo. Mateus 23, 23 diz assim, o próprio Senhor Jesus falando: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então aqui o Senhor Jesus, irmãos, ele não aboliu o dízimo. Tampouco ele disse que era para eles parar de dar o dízimo. Observe bem, irmãos, é só a gente ler o texto e observar. Em momento algum, Jesus falou contra o dízimo. A única coisa que ele falou é que eles estavam observando muito a lei na questão do dízimo e estavam deixando as outras questões. Inclusive hoje, existem pessoas assim, que dão o seu dízimo, mas que em outros aspectos, eles não seguem a verdadeira doutrina de Cristo. Enquanto que naquele tempo, os judeus seguiam a lei, né? Então eles seguiam essa parte de dar o dízimo, e as outras partes, que era a justiça, a misericórdia
eles estavam deixando de lado. Então Jesus repreendeu eles, mas Jesus não falou que era para eles parar de dar o dízimo. Pelo contrário, olha o verso 24. No próprio verso 23, Jesus disse assim, na parte B do verso 23, mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus, ou seja, essas coisas que Jesus estava falando eram o dízimo. Então vocês continuam dando o dízimo sem omitir aquelas que era a justiça, a misericórdia e a fé. Essas três coisas, a justiça, a misericórdia e a fé. Era para eles continuar dando o dízimo, mas também se atentar para a justiça, a misericórdia e a fé. Então, em momento algum, Jesus aboliu o dízimo. Mas alguém vai dizer assim, mas Jesus, quando ele disse essas palavras, ainda estava no tempo da lei, porque o Novo Testamento só inicia após a morte de Jesus. É verdade, o Novo Testamento, a nova aliança, começa com a morte de Cristo na cruz. Mas agora, irmãos, se atentem para a carta aos Hebreus, no capítulo 7, que esse eu considero que é o texto principal do Novo Testamento que fala sobre dízimo. E vocês vão entender por quê. O versículo 1 de Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando ele voltava da matança dos reis, e o abençoou. Veja, irmãos, que aqui o escritor aos Hebreus está se referindo ao primeiro texto que nós lemos em Gênesis 14, 18, falando da entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque. Continuemos a leitura, verso 2. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. De início, irmãos, parece que fica complicado entender o texto. Eu creio que é por isso que muitas pessoas desconhecem esse texto e saem afirmando que o dízimo não está no Novo Testamento. Porque quando você começa a ler, parece que é um pouco complicado. Mas a gente lendo, irmãos, observando e relendo, nós vamos ver que não é complicado. Por que que o escritor diz que Melquisedeque era um rei sem pai, sem mãe, sem genealogia? Será que ele realmente não tinha pai nem mãe? Não, certamente ele teve um pai e a mãe, certamente ele teve uma genealogia. Mas o texto está se referindo, irmãos, nesse contexto em que o escritor está falando, comparando o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio de Jesus Cristo, em contrapartida com o sacerdócio dos levitas. Por quê? Observe, irmãos, os levitas, a gente sabe a descendência deles. Como eu já disse aqui, eles são descendentes de Levi, Levi descendente de Jacó, Jacó descendente de Isaac, Isaac descendente de Abraão, né? Então a gente sabe por que que eles, os levitas, recebiam o dízimo das outras tribos, que eu também já expliquei, porque somente eles é que cuidavam da parte do templo, da parte do tabernáculo, da parte espiritual, e os outros trabalhavam na terra, tinha que devolver o dízimo para eles. Já Melquisedeque, a gente não encontra a genealogia dele. A gente não encontra de onde ele veio na Bíblia. Não que ele não tenha uma genealogia, mas não está relacionada à genealogia de Israel. Então é isso que o escritor está explicando. E ele faz um paralelo do sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio de Jesus Cristo. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque é uma tipologia de Jesus Cristo. Porque existem, irmãos, muitos textos do Antigo Testamento e muitas figuras no Antigo Testamento que são um tipo do que Jesus Cristo viria a realizar na terra. Então, Melquisedeque, segundo o escritor aos Hebreus, era um tipo de Jesus Cristo. Ele era um sacerdote que não veio da linhagem de Abraão. Ele veio antes de Abraão. Portanto, um sacerdócio antes. Ele está explicando que o sacerdócio não nasceu
por causa dos israelitas. O sacerdócio já existia antes de Deus fazer a promessa a Abraão. É isso que o escritor está explicando. E Jesus Cristo deu continuidade a esse sacerdócio eterno. Porque Jesus Cristo também já existia, né? E Melquisedeque representava Jesus aqui na terra nesse tempo. O sacerdócio dele era um tipo do sacerdócio de Cristo. Continuando o texto, nós vamos compreender melhor e verificar o que eu estou dizendo. A partir do verso 4. Veja como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam os descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Continuando o verso 7. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Epa, aqui um ponto importante. A Bíblia está dizendo que não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior, ou seja, Abraão ali era inferior a Melquisedeque. E ele foi abençoado por Melquisedeque, né? Já os levitas são inferiores a Abraão, eles vieram depois de Abraão. E Melquisedeque não, ele é superior a Abraão. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Aquele de quem se testifica que vive é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui chegou no ponto-chave. O escritor aos Hebreus está dizendo que no sacerdócio levítico, quem recebe os dízimos são os homens, os levitas. Mas no sacerdócio de Jesus Cristo, quem recebe o dízimo é aquele de quem se dá o testemunho, né? Da quem se dá o testemunho. Então, irmãos, quem recebe o dízimo, quando você entrega o seu dízimo hoje, no tempo da graça, na nova aliança, no Novo Testamento, ainda que você entrega na sua igreja, claro, Jesus, através do Espírito Santo, ele não vai vir aqui pegar o dinheiro, né? Mas você está dando um dinheiro para ajudar a obra do Senhor na terra, mas quem recebe é o Senhor. Quem recebe é o Senhor. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Então não fique preocupado se o seu pastor não está administrando bem o dízimo que você está entregando. Ele vai prestar conta a Deus. Se existe algum pastor que está defraudando o dízimo, as ofertas, ele vai prestar conta a Deus. Mas você está fazendo a sua parte, você está sendo fiel a Deus e quem está recebendo é Deus. Agora, o pastor, o dirigente da igreja, ele tem a atribuição dada por Deus para cuidar desse recurso. Agora, se ele não está fazendo o devido uso desse recurso, o Senhor vai cobrar dele. Pode acreditar nisso. Um último esclarecimento que eu quero fazer, irmãos, é que as pessoas confundem. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, quando o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo o seu coração. Mas, irmãos, aquele texto não está falando de dízimo. Aquele texto está falando de uma arrecadação que o apóstolo Paulo estava fazendo para ajudar os pobres, os necessitados. As pessoas nas cidades, nos países onde ele estava indo levar a palavra, que estavam passando privações, necessidades. Então ali ele pede uma coleta para ajudar aquelas pessoas. Ele não estava falando de dízimo. O dízimo, irmãos, não é segundo o nosso coração. O valor, não é o nosso coração que vai determinar o valor. O dízimo, o nome já diz, 10%, a 10ª parte daquilo que você ganha. Você precisa entregar para o Senhor. Até por uma forma de gratidão. Eu não vou dizer, irmãos, que como nós não estamos hoje no tempo da lei, eu não posso dizer que nós somos obrigados a entregar. Mas é uma forma de gratidão a Deus
de demonstrar que nós reconhecemos que tudo que nós temos é Deus que nos dá. É Deus que nos concede. Se nós temos um emprego, se nós temos saúde para trabalhar, é o nosso Deus que nos concede isso. Então, nós devemos sim tirar 10% e entregar para a obra de Deus. Né? Vale lembrar, irmãos, que em relação ao sacerdócio levítico, o que era entregado lá também, vocês pensam que aquele alimento, produto da terra, que as tribos entregavam, era Deus que pegava aquilo e se alimentava daquilo? Não. Quem se alimentava eram os levitas. Mas Deus recebia aquilo. Né? No sentido espiritual, nosso Deus recebe. Então, se você dá o seu dízimo, continue a dar o seu dízimo. Não vá por essas distorções da palavra de Deus. Se você não dava, achava que não precisava dar, agora você sabe que precisa dar, então comece a dar. E você verá as bênçãos do Senhor mais e mais sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um outro detalhe importante que eu quero também falar com vocês é que muito eu vejo as pessoas questionarem o seguinte: na igreja apostólica, a gente não vê falar de dízimo. Mas é claro, irmãos, a gente não vê porque no tempo dos apóstolos, eles vendiam, tudo que eles vendiam, se vendia uma propriedade, se vendia uma casa, eles entregavam aquele valor todo aos pés dos apóstolos. Veja comigo, para vocês não acharem que eu estou falando coisa de mim mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o verso 34. Atos 4, 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, se tudo que eles vendiam, eles levavam o valor integral e depositavam aos pés dos apóstolos, por isso não havia necessidade do dízimo. Agora, para você que não concorda com o dízimo hoje, você teria essa fé de vender a sua propriedade, vender a sua casa, levar o valor integral e depositar na igreja? Certamente não, né, irmãos? Eu acho difícil alguém com essa fé nos nossos dias. Então, pelo menos 10% nós devemos se entregar na casa do Senhor nosso Deus. Então é isso, irmãos. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Eu creio que tem outras pessoas que têm dúvida também sobre esse tema. E não esqueça também de deixar o seu like, que você vai estar confirmando para o YouTube que você gostou desse vídeo. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.